E nós temos depois, então, os capítulos 22 a 26, nós temos esse terceiro ciclo, a acusação e a exortação de Elifaz, no capítulo 22. No capítulo 23, nós temos o anseio e a confiança de Jó. No capítulo 24, nós temos a contestação de Jó. No capítulo 25, nós verificamos a resposta de Bildade. E no capítulo 26, a repreensão de Jó. Muito bem, então termina aqui esta segunda partição chamada de diálogos. Muito bem. Então, a partir, meus irmãos, do texto número 2, na página número 7, nós verificaremos os principais personagens do livro de Jó, abrangendo o capítulo 1 dos versículos 1 até o versículo 5. Para ampliar nossa compreensão das divisões do livro de Jó, ainda na página número 6, é importante observarmos que esta segunda partição do livro, a que chamamos de diálogo, ela tem seu início no capítulo 4, indo até o capítulo 26, e é composta por 3 ciclos, nos quais a ordem das falas é a seguinte: Elifaz, Bildade e Zofar, e depois, na sequência, Jó, cuja fala tem maior duração, justamente por responder aos posicionamentos dos amigos. Notemos também que Zofar não terá participação no último ciclo. Então é importante, meus amados irmãos, nós nos atentarmos para essa informação. Vejamos, por exemplo, o primeiro ciclo, indo do capítulo 4 até o capítulo 14. Então nós temos, por exemplo, o capítulo 4 e 5, o discurso de Elifaz. Já nos capítulos 6 e 7, a resposta de Jó. E lembremos que essa resposta de Jó sempre é uma resposta ao seu amigo e depois uma fala de Jó a Deus. Na sequência, o capítulo 8, nós temos a contestação de Bildade. No capítulo 9 e 10, a resposta de Jó a Bildade. Capítulo 11, a repreensão de Zofar. E nos capítulos 12 ao 14, nós temos Jó apresentando a sua defesa e a sua petição, sempre nessa mesma sequência. O segundo ciclo de diálogos, ele abrange os capítulos 15 até o capítulo 21. Vejamos que no capítulo 15 nós temos a mesma sequência, a acusação de Elifaz, a acusação de Jó, capítulos 16 e 17. No capítulo 18, a acusação de Bildade, a reclamação de Jó no capítulo 19. E no capítulo 20, Zofar descreve o sofrimento dos ímpios. No capítulo 21, Jó, ele descreve a prosperidade dos ímpios. E, por fim, no terceiro ciclo de diálogo, nós temos, nos capítulos 22 ao 26, a seguinte sequência. Capítulo 22, a acusação e a exortação de Elifaz. No capítulo 23, nós temos o anseio e a confiança de Jó. No capítulo 24, nós temos a contestação de Jó. E no capítulo 25, a resposta de Bildade. Encerrando o capítulo 26, encerrando esse segundo ciclo, ou terceiro ciclo de debates, a repreensão de Jó, então contida aqui no capítulo de número 26. Então é importante que quando você estudar esta segunda partição, que é o diálogo entre Jó e seus amigos, você tenha em mente esta sequência. Muito bem. No texto de número 2, na página número 7, nós temos como título os principais personagens do livro, abrangendo então o capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo de número 5. Meus amados irmãos, nós iniciamos esse texto com a afirmação de que o livro de Jó, ele relata uma história real desse servo de Deus. E esta afirmação, ela tem respaldo nas Escrituras, não podendo, portanto, tratar-se de uma pessoa fictícia, como alguns estudiosos alegam. Muito bem, embora os acontecimentos de Jó sejam questionados por alguns quanto à sua base histórica, e seja comumente visto como uma ficção histórica, a principal base para o seu contexto histórico é definida pelo lugar geográfico real em Uz, ou seja, Jó ele é identificado como um habitante de Uz, um lugar histórico, e não de um lugar imaginário ou fictício, conforme Jó, capítulo 1, versículo de número 1.
Além das citações já mencionadas, de Jeremias, capítulo 20, e Lamentações, capítulo 4, versículo 21. Muito bem, mas podemos elencar também, meus amados, várias outras razões para crer que se trata de uma história verídica. Vejamos as razões fundamentais para manter a sua historicidade. Em primeiro lugar, Elifaz, o temanita, ele deveria ser um descendente de Temã, neto de Esaú e filho de Elifaz, conforme nós verificamos em Gênesis capítulo 36 e versículo 15. Em segundo lugar, o profeta Ezequiel refere-se pelo menos 4 vezes à historicidade de Jó, conforme o capítulo 14, versículos 14 até o 20. Inclusive também ele cita a historicidade de Noé e de Daniel, não deixando dúvida sobre a existência desses 3 personagens bíblicos. A quarta informação da qual nós nos apropriamos é que, semelhantemente, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 10 a 11, ele afirma o sofrimento e a paciência de Jó como fatos históricos e o abençoado desfecho dado por Deus à vida de Jó, do mesmo modo como ele invoca a historicidade dos profetas. Quarta informação que nós gostaríamos de trazer aqui são as cenas celestes do prólogo e epílogo. Elas são obviamente históricas, apenas em virtude da sua revelação divina. O saudoso Dr. Mesquita, ele faz a seguinte afirmação. Vejamos, para alguns estudiosos, o nome de Jó é apenas figura de um personagem para servir de título ao livro. Parece não ter consistência essa opinião, porque ele é mencionado em outros livros da Bíblia com o nome de uma pessoa, ou como o nome de uma pessoa. Veja, por exemplo, Ezequiel capítulo 14, versículos 14, 18 e 20. Os árabes conservam tradições a respeito de Jó, como personagem pertencente aos patriarcas, príncipes dos seus maiorais. É lembrado como um homem rico e que, por sua fidelidade a Deus, foi provado na sua vida e prosperidade. O teor do livro mesmo nos leva à convicção de que o personagem é uma pessoa real, tal como a descreve o poema. Jeremias, o profeta, capítulo 20, versículos 14 a 18, representa-se a si mesmo nas suas aflições como Jó. Isaías, capítulo 59 e versículo 1, representa não tanto o livro, mas a pessoa de Jó. Alguns salmos, como por exemplo o Salmo número 8, versículo 4, em referências, também nos apresentam ou nos representam a pessoa de Jó. Não temos qualquer dúvida de ser Jó o homem que viveu o drama que o livro descreve. Então são essas palavras do saudoso doutor Mesquita. Mas ele ainda afirma o seguinte, ele diz que, para alguns historiadores, o nome de Jó é apenas uma figura de um personagem para servir de título ao livro. Então, meus irmãos, a narrativa que nós temos no livro de Jó trata da vida de um homem cujo nome provê o título do livro. O livro abre com um prólogo, em prosa, que descreve como um homem rico e reto. O livro trata ou narra a experiência de Jó, que, segundo o texto, era o homem mais rico do Oriente, pai de 7 filhos e 3 filhas, senhor de muitíssimos servos e possuidor de rebanhos, de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Todavia, o principal testemunho a seu respeito era de um homem íntegro, reto e temente a Deus. Tanto é que depois de uma série de calamidades, tudo que ele tinha, incluindo seus filhos, lhe foi tirado. A pergunta levantada no prólogo é se Jó vai conservar sua integridade diante de tamanho sofrimento. Somos informados que ele saiu vitorioso. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Capítulo 2, versículo 10.
Jó recebe a visita de seus 3 amigos. Estes, sabendo da sua fatalidade, saem de terras distantes, viajam para reunir-se ao amigo, visando confortá-lo. Possivelmente não imaginavam a gravidade da situação, mas quando esses amigos vêm a Jó, lançam um pó sobre suas cabeças, assentam-se ao seu lado por uma semana, no mais absoluto silêncio. Seus nomes eram Elifaz, Bildade e Zofar, e se originavam, respectivamente, das terras de Temã, em Edom, ao sudoeste da Palestina, no caso de Elifaz. No caso de Bildade, possivelmente a Síria, e no caso de Zofar, possivelmente Naamã, possivelmente no norte da Arábia. Então, são distâncias consideráveis. Essas, pelo menos, se pode considerar como legítima, então, devido a essa atitude, a amizade desses homens. O 4º amigo de Jó, o jovem e brilhante Eliú, ele se junta a eles posteriormente, vindo da região de Bus, possivelmente da Síria. Então vejamos, conforme nós temos então na página de número 8, a relação desses 4 amigos de Jó. Elifaz, o temanita. Elifaz, ele era original da terra de Temã, na região de Edom, da terra de Edom, no Oriente Médio. Possivelmente era descendente direto de Abraão e Sara, conforme nós lemos no capítulo 36, versículos 1 a 19 do livro de Gênesis, como também no capítulo 21, ou no mesmo capítulo 36, versículos 31 a 43, como também aqui no livro de Jó, capítulo 2, versículo 11. Este primeiro amigo de Jó, Elifaz, era temanita de nascimento, mas idumeu por natureza. Ele era o mais sábio dos 3 amigos de Jó, tanto espiritualmente como humanamente, e o mais influente entre os 3. O Dr. Mesquita, já citado, ele faz a seguinte referência. Ele diz o seguinte: Elifaz era filho de Esaú, com a mulher Ada, filha de Elon, conforme Gênesis capítulo 36, versículo 4. Inclusive também, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 35 ao 37. A sua terra ficava lá para as bandas de Edom e derivava de Temã, filho de Elifaz, a quem coube uma porção do território da Arábia, mencionado em nosso texto. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 20, Elifaz é considerado o território de Temã como o de Edom. Portanto, morava na mesma região de Jó e teria participado de muitas festas na casa dele e de seus filhos. Parece que não era ainda muito velho, possivelmente um pouco mais jovem do que Jó. O segundo personagem que nós temos aqui, meus irmãos, é Bildade, o suíta. Bildade, um homem original da terra de Suá, no Oriente, ou Arábia. Também era descendente direto de Abraão, mas por Quetura, concubina de Abraão. Veja, por exemplo, o que diz Gênesis capítulo 25, versículos 1 a 6. Ora, Abraão tomou outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Median foram Efá, Éfer, Anote, Abidá e Elda. Aqui eu já estou lendo em 1 Crônicas, capítulo 31, versículos 32 a 33. E a sequência dessa leitura diz: todos eles foram filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente para a terra oriental. Então, os irmãos acabaram de ouvir a leitura de Gênesis, capítulo 25, versículos 1 a 6, e 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 32 a 33. Das famílias descendentes de Suá, nas suas gerações, em sua terra, uma delas era a família de Bildade, o suíta,
conforme nós lemos aqui em Jó capítulo 2, versículo 11. O Dr. Mesquita confirma essa opinião, dizendo que Bildade, filho da contenção, descendia de Suá, filho de Abraão com Quetura, e o seu território ficava a leste da Arábia. E é referido em 1 Crônicas, capítulo 1, e versículo 33, com a grafia de Elda ou Eudá. O terceiro personagem que nos é apresentado aqui é Zofar, o Naamatita. Zofar ou Sofar, como alguns pronunciam, o Naamatita, era original da terra de Naamat, que era um povo do Oriente, Arábia, que provavelmente descendeu de um ou da junção de dois povos abraâmicos, segundo os costumes etnológicos daquele século e dos séculos passados, que foram antes deles. Jó capítulo 2, versículo 11. Na opinião do Dr. Mesquita, a quem nos recorremos ainda, ele diz o seguinte: Zofar, descendente de Ismael, habitante de Edom, o lugar Naamatita não está identificado, mas deveria ficar nas imediações do território de Edom, por isso que o damos como morador de Edom. Os ismaelitas se misturaram com os seus irmãos edomitas ou exaltitas, e no decurso da história tornou-se difícil determinar a origem de um certo personagem. Mas, segundo o Dr. Mesquita ainda, ele nos diz o seguinte: verificamos então que os três amigos de Jó moravam no mesmo território e todos eram árabes, pois até os queturitas se confundiram ou se fundiram com os ismaelitas e exaltitas. Atualmente, a tribo ou clã dos ismaelitas é que domina grande parte da Arábia, até o Paquistão, tendo como seu chefe espiritual Aga, o Som, rico, milionário, que vive na Riviera Francesa, bem longe dos seus irmãos, de quem pretende ser o chefe espiritual. Muito bem, o quarto e último personagem que nos é apresentado na página número 8 é Eliú. Eliú, meus irmãos, era original da terra de Bus, filho de Baraquel, da família do patriarca Rão, o Buzita. Bus era um povo árabe do Oriente de então, descendente de Abraão, conforme lemos em Jeremias, capítulo 25, versículo 23. E aqui também no livro de Jó, capítulo 32, versículos 2 e 6. Eliú foi o mais jovem dos amigos de Jó. Eliú foi uma jovem árabe da antiguidade, cheio da sabedoria de revelações de Deus. Ele sabia as profundas operações de Deus na natureza e no universo, encoberta a todos, ou encobertas a todos os viventes. Eliú foi um homem que entendeu naturalmente as palavras de Deus, conforme lemos em Jó, capítulo 36, versículos 1 a 33, capítulo 37, versículos 1 a 24. Ainda nos recorremos ao Dr. Mesquita, uma última vez. Ele diz o seguinte: Eliú não está bem identificado, mas parece ser descendente de Mileá e Naor, irmão de Abraão, ocupando um território conhecido como Buzita, ao sul de Edom, conforme Gênesis 22 e versículo 21. No texto, é filho de Baraquel, possivelmente um ancestral mais próximo de Naor, mas não identificado. Em Gênesis 22 e 21, o ancestral que deu o nome à terra de Eliú, ou Eliúde, é Uz, nome da terra de Jó, tendo como primogênito Bus, daí a terra dos Buzitas, havendo outro filho de Bus por nome Quemuel, o pai de Arã, que deu o nome à terra de Arã, a nordeste da Babilônia. Não tem sido possível identificar o território de Arã, pensando uns que ficava lá nas cabeceiras do Eufrates, outros perto de Damasco. Mas ainda me permitam, irmãos, me recorrer uma vez mais ao Dr. Mesquita, quando ele diz o seguinte, o Dr. Mesquita nos diz o seguinte: temos então os nossos 4 oradores no conflito moral e físico de Jó, sendo Eliú o último e parece o mais ortodoxo.
O que nos intriga nessa genealogia é que, sendo Eliú descendente de Naor, se realmente o era, como é que se identifica com Jó, que também era semita, mas morava muito ao sul do território dos seus irmãos de Harã, possivelmente perto de Petra. Sabemos que as migrações naqueles dias eram frequentes e não poucos se desgarraram do tronco ancestral e foram procurar morada em outros lugares, considerados mais vantajosos. Abraão mesmo era caldeu, depois aramita e veio a ser morador de Canaã. Muito bem, então, identificados esses 4 personagens, nós passaremos então agora para o texto de número 3, na página 9. O primeiro ataque de Satanás contra Jó. Muito bem, esse texto, meus amados, ele abrange os versículos 6 a 12 do capítulo 1 ainda. O livro de Jó, mais que qualquer outro, nos apresenta a influência de Satanás na vida do ser humano e é possivelmente o mais angustioso assunto da experiência humana. E o livro de Jó o faz de modo cabal, sem rodeios e sem subterfúgios. Somente o livro de Jó trata com tanta clareza sobre a existência deste ser maligno, de suas ações, de seu caráter, bem como de sua presença entre os filhos de Deus, os anjos, da sua prestação de contas sobre seu passeio pela terra e sua função de acusador. Assim temos em Jó uma fonte preciosa pela qual tomamos conhecimento desses fatos que não são discutidos em outras partes das Escrituras. Muito bem. Nesse texto, temos o registro de um diálogo entre Deus e Satanás, bem como os acontecimentos subsequentes. Segundo essa passagem, Satanás, que também significa adversário, se apresenta a Deus regularmente, como os anjos, que aqui são chamados de filhos de Deus, e como os anjos costumam fazer. Esse trecho bíblico também revela que Satanás, ele não é onipresente, pois se o fosse, não teria que ficar rodeando a terra, conforme nós temos então na página de número 10. Mas ele também sempre está em atividade a serviço do seu reino tenebroso, procurando destruir a fé dos crentes. À medida que se aproxima o fim da sua liberdade no universo, ele intensifica seus ataques contra a humanidade. Mas ele também acusa falsamente os servos do Senhor, disse que Jó servia a Deus por interesse, isto é, por causa das bênçãos e dos bens que o Senhor lhe tinha concedido. Mas também Satanás, ou o nosso inimigo, ele depende da permissão do Altíssimo para provar os crentes. Então, meus amados irmãos, é Deus quem fala primeiro sobre Jó e seu testemunho no versículo 8. No versículo 8, por exemplo, Satanás então entra em cena, dizendo que Jó só é fiel a Deus porque Deus o fizera prosperar. Satanás atribui à fidelidade de Jó a posse de família saudável e bens em abundância, e insinua, inclusive, que se estender a sua mão, se Deus estender a sua mão e destruir os bens materiais de Jó, o patriarca, Deus verá que Jó blasfemará, conforme o autor registra aqui no versículo 11. O Senhor, então, permite-lhe tocar nas possessões de Jó. Então, nós temos aqui o ataque do inimigo, conforme a página número 10. O adversário, ele sai da presença de Deus decidido a destruir a fé de Jó. O que faz em seguida demonstra que ele tem poder sobre os homens ímpios e sobre os elementos climáticos. Lembremos-nos, porém, que isso só acontece dentro dos limites estabelecidos por Deus. Usando os sabeus como instrumento, Satanás ataca e destrói primeiramente os animais domésticos e os empregados de Jó. Nós temos aqui, por exemplo, essa expressão, os sabeus. Quem eram os sabeus?
Os sabeus eram um povo semita, que em data desconhecida entraram na Arábia Meridional vindos do norte e fundaram o reino de Sabá no território do atual Iêmen, cerca de mais ou menos 370 quilômetros a noroeste do Éden. A civilização dos sabeus principiou entre os séculos 12 e 10 a.C., e os seus governantes são mencionados nas crônicas assírias de fins do século 8 e início do século 7 a.C. Os sabeus deixaram uma expressiva quantidade de inscrições que cobrem cerca de aproximadamente 1.300 anos de sua história e só terminam com a extinção do reino no século VI. Todavia, as informações contidas nessas inscrições não permitem traçar uma ideia precisa do que foi a sociedade sabeia e deixa margem para muitas dúvidas ainda. Muito bem, feito isso então, nós verificamos algumas informações. Queria trazer algumas informações, por exemplo, como nós temos em Gênesis capítulo 10, versículo 7, a respeito desse povo, os sabeus. Gênesis 10 e 7 diz que era filho de Ramá e neto de Cuxi. Mas Gênesis capítulo 10, versículo 26, diz que era filho de Joquitã e tataraneto de Sem. Mas também nós temos uma terceira referência em Gênesis 25, versículo 3, como filho de Joquitã, ou Joquizã, e neto de Abraão, por parte de Quetura. Então, meus irmãos, os sabeus é um povo ainda, de certa forma, desconhecido, ou apesar de todas essas referências, nós não podemos precisar muito bem se eram semitas ou cananeus, porque nós temos sabeus tanto por parte dos semitas, como por parte também dos cananitas. Muito bem.